Dr. José Dias Neto, advogado de defesa do Leandro de Souza. Leandro, gente, que é acusado de ter ferido o Carlos Alexandre no último dia 29, na cidade de Barão de Grajaú. Carlos Alexandre foi a óbito. Doutor Neto, como é que está esse caso? Bem, Ivan, tenho acompanhado o caso, não atuei de imediato na fase do auto de prisão em flagrante, mas tenho acompanhado logo em seguida, após ser decretada a prisão preventiva, eu fui constituído. Na realidade, diante dos fatos, o Leandro, após a ocorrência dos fatos, de imediato ele atravessou a ponte aqui, né, e já encontrou a polícia militar no posto Pontões, segundo consta dos autos, se entregando, inclusive sem ninguém ter informações sobre a ocorrência do fato. Ele se apresentou espontaneamente, de forma voluntária, à polícia militar, informando sobre os fatos. Infelizmente, naquela situação, a polícia militar o conduziu para a delegacia e o delegado lavrou o flagrante. Nisso teve audiência de custódia, ele foi acompanhado por um defensor dativo e foi decretada a prisão preventiva. Somente após o decreto da prisão preventiva fui constituído para atuar no caso. Então, logo fui constituído, verifiquei uma série de nulidades, uma série de ilegalidades na decisão e impetrei um habeas corpus, que é um remédio, um remédio constitucional quando alguém está privado da sua liberdade. E nisso logramos êxito em uma concessão de uma liminar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, tendo em vista que no momento em que ele se apresentou espontaneamente, não haveria uma situação flagrancial ali, de flagrante. Ele estava de forma, um comportamento colaborativo, colaborando para as investigações, inclusive se dispondo ali a sua versão dos fatos. Diante disso, em acertada decisão, o eminente relator do caso concedeu a liminar para ele. Desde então, isso eu protocolei, salvo não me engano, dia 2 de fevereiro, dia 5 tivemos a decisão. E nessa decisão foi aplicado algumas cautelares, algumas limitações, ele tem cumprido a risco cada uma dessas situações. Infelizmente, diante de algumas circunstâncias, inclusive hospitalares, o Carlos Alexandre veio a óbito. Fato esse que trouxe para o próprio acusado, para o investigado, o senhor Leandro, uma dor muito grande, porque não era a intenção dele, nunca foi a intenção dele tal situação. Pelo que é colhido dos autos, ele agiu ali numa situação de defesa diante das circunstâncias que ocorreram ali no fato. Fato esse, inclusive, que é corroborado pelas testemunhas que estavam lá no local. Infelizmente, com pesar, aconteceu o óbito. Carlos Alexandre, uma pessoa que era conhecida aqui na cidade, uma pessoa querida, né? Mas infelizmente ocorreu essas intercorrências no momento em que ele estava no hospital. O senhor Leandro ele tem mostrado toda a disposição em contribuir com a justiça, basicamente também está numa situação bem depressiva, na situação diante do que está ocorrendo. Os familiares me relatam que ele basicamente desde o dia que ele foi solto não sai de casa diante da situação. Ele é um jovem, menor de 21 anos e é lamentável toda essa situação. E agora teve a conclusão do inquérito, a família constituiu um advogado de acusação, né, um assistente para atuar como assistente de acusação, e foi requerido algumas diligências pertinentes, até mesmo para saber a causa da morte, ver algumas situações, o depoimento do senhor Alexandre, infelizmente, diante do quadro de saúde dele que se agravou no hospital, diante de alguns problemas cirúrgicos, ele não pôde prestar o depoimento perante a autoridade policial. Mas estamos aguardando, atuando nessa fase inquisitorial, na fase do inquérito, para contribuir para todas as investigações. Doutor, qual a tese que você vai usar ali para defender o Leandro? Na realidade, eu sempre deixo muito claro que não há uma tese específica que é utilizada. O que a gente amolda é a situação fática vivenciada e a gente busca a verdade real dos fatos e diante da situação que é narrada tanto pelo investigado, é narrado por testemunha, inclusive um colega, amigo do senhor Carlos Alexandre, houve uma situação em que talvez, diga-se aqui de passagem, pelo uso de bebida alcoólica ali, teve um primeiro momento em que é relatado pela própria testemunha, amigo da vítima, né, do seu Carlos Alexandre,
eles teriam ido para o quarto. O próprio Leandro relata que naquele momento teve uma investida, uma intenção ali, como o pessoal diz, né, vulgarmente falando, de querer ficar com ele. E aí, pela orientação sexual dele, ele recusou. Num segundo momento ali, eles voltaram para a sala e ficaram bebendo. Depois, o própria testemunha, amigo do seu caso Alexandre, disse que decidiram findar a brincadeira. No momento que saiu lá para fora com o Adão, que é primo do Leandro, e ficou só os dois dentro da casa. Novamente foram ali para conversar. E aí nessa situação o Leandro relata que o Alexandre teria tentado ali novamente, contra a sua vontade, ter um tipo de relacionamento ali de cunho sexual, o que foi recusado para ele, mas diante da situação houve uma resistência, inclusive com o uso de força. Fato esse, inclusive, que há indícios pelo próprio depoimento da testemunha, amigo da vítima, né, que destaca que escutou o barulho como se fosse ali um barulho de briga, um ventilador caindo. O próprio Leandro estava lesionado na mão, lesionado também no joelho, o que indica que teve uma luta corporal ali, há indício de luta corporal. E ele, para se defender, tendo em vista que o Carlos Alexandre tinha um porte físico maior, a faca que estava lá em cima de uma bancada, que inclusive tinha cabo, e aí ele, para se desvencilhar ali, usando a legítima defesa, acabou por atingir ele. Então logo ele soltou ele também cessou as agressões e saiu correndo, desesperado porque nunca tinha acontecido aquela situação. O Adão, primo do Leandro, prestou todo o socorro, juntamente com o Igor, que é o amigo do Alexandre que estava lá, e tinha uma perfuração na região abdominal. Então, se ele tivesse intenção realmente de matá-lo, fazer algo nesse sentido, com toda certeza, sem ninguém impedir, ele teria praticado várias outras lesões. Então, a fatalidade, infelizmente aconteceu isso, não apaga o ser humano incrível, uma pessoa do bem também que era o Alexandre, mas também não apaga a situação que ocorreu. Somos seres humanos, às vezes diante ali de uma situação, acaba por pessoas agirem, ultrapassarem alguns limites. Não estou aqui para também fazer nenhum juízo valorativo contra a vítima, nem contra o acusado, mas são os relatos que constam dentro dos autos do processo e, diante disso, a lei prevê uma excludente de licitude, que é a legítima defesa. E também a gente verifica que a causa da morte também a gente está analisando, aguardando para que tenha esse resultado das diligências requeridas para o juiz de direito daqui.